Olá, estamos felizes que você está assistindo ao nosso canal. Que esse conteúdo possa ser uma bênção para você e para sua família. Antes do vídeo, eu quero lhe dizer algo bem rápido. Esse conteúdo ele é apenas um complemento e não substitui o estudo da lição da classe da Escola Sabatina ou os cultos da sua igreja. É uma bênção participar ativamente junto com os outros demais membros da sua igreja local para o crescimento espiritual de todos. De maneira alguma, esse vídeo substitui a comunhão com seus irmãos de fé. Que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia, ou a virtual que você tem, em Apocalipse capítulo 14. Eu não queria que vocês projetassem na tela, tá? Não projetem o texto na tela, caso costumam fazer isso, vamos abrir a Bíblia. Apocalipse capítulo 14. Nós vamos estudar o verso 7. Um texto muito conhecido dos adventistas. Ele faz parte do que? Lembram? Do que? Das 3 mensagens angélicas. Esta é a primeira mensagem angélica. O verso 6 diz que um outro anjo voava pelo meio do céu e, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória. Você percebeu que eles mudaram o tempo verbal, né? Na tradução natural é temei a Deus, agora é temam a Deus. O significado é o mesmo. E deem glória a Ele. Pois é, e esse Ele aqui é a linguagem coloquial do português, né? Atual, né? Que até incomoda um pouco os ouvidos, mas temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Temam a Deus, temei a Deus. O que significa temer a Deus? A palavra temor pode significar medo. Medo. Mas a ideia do texto, cada vez que a Bíblia fala de temer a Deus, significa reverenciá-lo, respeitá-lo. Embora eu também ache que tenha uma pitadinha de medo. Porque Deus é Deus e esse medo, vamos chamar de medo santo, se é que existe medo santo, certo? Essa reverência, temei a Deus. Temam a Deus, reverenciem a Deus. A Bíblia fala de que as pessoas devem temer a Deus. E no livro de Provérbios tem uma série de ideias. Por exemplo, o temor de Deus é o quê? Lembram Provérbios 1:7? É o princípio do quê? Da sabedoria. Temer a Deus é ser sábio. O dever de todo homem, diz Eclesiastes, é temer a Deus e guardar o quê? Os seus mandamentos. É sábio temer a Deus. É sábio reverenciar a Deus. É sábio respeitar a Deus. E é interessante que a primeira mensagem angélica convida os habitantes da terra, toda nação, tribo, língua e povo, a temer a Deus. Respeitar a Deus. Mas não adianta só temer, porque eu posso temer e não acontece nada, não vai fazer nada. A Bíblia continua dizendo: adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Depois de temer, o anjo convida as pessoas a adorar a Deus. Adorar é prestar culto, adorar é reverenciar. Eu estava à mesa com minhas netinhas em Brasília, e uma hora eu falei assim: eu adoro essa comida, uma comida X. Imediatamente ela falou assim: vovô, a gente adora a Deus, de comida a gente gosta. Vovô, a gente adora a Deus, de comida a gente gosta. A gente não deve adorar comida. E é isso daí, adorar a Deus. Por quê?
Porque Ele criou. O que Ele criou? O céu. Céu, universo. Para criar o universo, não é para qualquer um. Criar o universo. Deus criou a terra. Criou os céus. Criou a terra. Criou o mar. A terra, quando comparada com o universo, ela é muito pequena. A terra. Mas quando comparada consigo mesma, ela é muito grande. A terra é muito grande. Quem já fez uma viagem internacional sabe. E você vai de um trechinho a outro trechinho e leva 9, 10 horas viajando aí a quase 1000 quilômetros, 800, 900 quilômetros por hora. A terra é grande. Ela é muito grande. Mas ao mesmo tempo, quando comparada com o universo, ela é muito pequena. Muito pequena. O Sol, por exemplo, que é uma estrela de quinta grandeza, segundo os astrônomos, é 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Eu não sei o que é isso, eu não tenho noção dessa grandeza. E é uma estrela de quinto tamanho. O ser humano conhece estrelas 5 vezes maiores do que o Sol, daquilo que nós conhecemos. Eu lembro quando eu era menino, fazia 2º grau, numa escola pública em Joinville, Santa Catarina, chamada Governador Celso Ramos. Eu tinha um professor de matemática chamado Di Pietro. Ele era um italiano. Pensa num professor carismático, dinâmico, alegre, contagiante esse professor. Aliás, eu me apaixonei por matemática por causa desse professor. E quando eu terminei o ensino médio, eu fiz matemática. Eu prestei vestibular para matemática e cursei 1 ano de matemática. Abandonei para fazer teologia, porque esse era meu sonho primário. Mas eu me apaixonei por matemática por causa desse professor. E ele era visionário, ele era inteligente, ele falava de muitas coisas. Dentre elas, do universo. E ele falava assim, andava no meio da sala, né? Ele falava assim, sabe quantas estrelas tem no céu? Quantas, professor? 100 bilhões de estrelas. Quanto é isso? E ele colocava o número 1 e os números de zeros no quadro. 100 bilhões de estrelas. Isso é o que o homem conhece. E quando o ser humano, os cientistas projetam os telescópios para o universo. Mas aí a gente perguntava assim, como que você sabe, professor? Como é que o cientista sabe? Não, eles colocam o telescópio assim para o espaço, e aí eles contam as estrelas que tem naquele espaço, eles fazem um cálculo matemático e eles chegaram a essa conclusão. Existem 100 bilhões de estrelas. E depois do que eles veem, é a escuridão eterna. Não tem mais nada. Só que os telescópios mudaram. Na minha época de adolescente, de jovenzinho, o telescópio famoso era o do Monte Palomar, né? Acho que Palomar que era o nome. E agora eles jogaram um telescópio no espaço. E quando esse telescópio olhou para o que se achava que era o fim do universo e que se via somente escuridão, hoje os cientistas acham que existe 100 bilhões de galáxias. Eu não sei porque que eles gostam desse número de 100 bilhões. Eles falam assim, 100 bilhões de galáxias, cada uma delas com provavelmente 100 bilhões ou mais de estrelas, de astros e de sóis. E quando eu olho para isso, eu fico pensando assim, coitado do ser humano, né? Coitado, o problema é a limitação humana para ver e analisar. E aí o profeta Isaías diz assim, olhe para o céu e pergunte, lembra da pergunta que o profeta manda fazer lá em Isaías 40? Quem criou estas coisas? Quem criou estas coisas? E a resposta é Deus. Mas o problema não é só criar. Criar é uma coisa, manter é outra coisa. E manter é tão desafiador quanto criar.
Deus criou o universo, que a gente não tem ideia do que é, da grandeza dos astros, dos sóis, dos planetas. É uma coisa deslumbrante que nós não... Deus criou o céu. Adorem aquele que criou o céu. Adore aquele que criou a terra. Adore aquele que criou o mar. O mar. 73% mais ou menos da superfície da terra é coberta por água. A maioria, água do mar, de mares. O mar, no plano original de Deus, não havia oceano como nós temos hoje. Havia mares, havia rios na terra, mas não oceano como nós temos hoje. Oceano como nós temos hoje é resultado do dilúvio. Os cientistas criacionistas têm uma teoria muito interessante e há evidências para essa teoria. Deus não secou as águas do dilúvio. Deus fez a terra surgir de dentro da água. Por isso apareceu terra seca. E as águas do dilúvio foram organizadas em oceanos. E Deus fez uma coisa interessante, que os cientistas criacionistas têm um estudo muito fantástico sobre isso. Deus, segundo os cientistas criacionistas, ele teve que deslocar um pouco o eixo da terra, por causa do dilúvio, por causa dessa quantidade de água. Deus congelou os polos, para poder equilíbrio, para que a coisa funcionasse. A Terra está girando em alta velocidade, a Terra gira sim e ela está em movimento. E nós temos a percepção de que está tudo tranquilo, sem nenhuma dificuldade. Deus criou isto, leis fixas. Deus organizou essa Terra. Existe atmosfera. Naquele livro, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, o autor fala do equilíbrio dos gases na atmosfera. Se houvesse um pouquinho mais de hidrogênio ou um pouquinho mais de oxigênio, haveria combustão espontânea no espaço, mas não há, porque Deus equilibrou tudo certinho. Coisas aparentemente simples e normais, como a lei da gravidade, não são tão normais assim. É a ação de um Criador. Deus criou a terra. Ele criou o mar. E a Bíblia fala que Deus colocou limites para o mar. Limites para o mar. Mas a Bíblia termina dizendo assim, que adore o Criador do quê? Das fontes das águas. E quando eu li isso, assim de maneira mais reflexiva, eu pensei, o que tem fontes das águas aqui? Por que colocou fontes das águas? Ok, o céu, o universo, maravilhoso, fantástico. A terra, o mar. Mas fontes das águas? O que tem de grande das fontes das águas? Para destacar assim, Deus como Criador das fontes das águas. E aí eu fui estudar um pouquinho. E o que eu vou falar daqui para frente, eu vou falar de coisa que eu não conheço e que não sei explicar direito, tá bom? Mas vou falar. Porque cada vez que eu tento entender, eu entendo menos. Porque eu estou descobrindo que água é uma coisa tão fantástica quanto o universo. Adore o Criador das fontes das águas. O que é água? Quimicamente, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Sabe o que os químicos falam? Não sei se tem algum químico aqui. É uma fórmula muito simples. Muito simples. 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Você já percebeu que
há prognósticos aí desanimadores relacionados com a água no planeta para o futuro, né? Sabe que descobriram recentemente um rio subterrâneo no Amazonas, maior que o Amazonas, de água potável que deságua no Oceano Atlântico. A gente não tem ideia de algumas coisas. Mas você já percebeu que há esse prognóstico negativo aí da falta de água potável no futuro, se as coisas continuarem do jeito que caminham. Aí vem a pergunta: por que não faz uma fábrica de água? Não, é só fazer uma fábrica de água. Hidrogênio tem aí. Oxigênio também tem. É só fazer uma fábrica de água. Por que não faz uma fábrica de água? Porque não existe fábrica de água. O que existe são fábricas que engarrafam água, né? Elas apenas pegam água da fonte e elas engarrafam. Acondicionam para venda. Colocam lá sódio para a água não ficar, não perder, né, a qualidade da água, por causa do tempo e prazo de validade, e eles vendem água engarrafada. Mas não existe fábrica de água. Por que não faz uma fábrica de água? E eu fui pesquisar por que não faz uma fábrica de água. E olha o que eu descobri. Eu até trouxe esse texto aqui, o menorzinho, assim, o mais simples, né? Depois eu queria desafiar você a pesquisar um pouquinho sobre água. Só por curiosidade, e você vai descobrir coisas fantásticas. A molécula de água é relativamente simples. 2 átomos de hidrogênio ligados a um único de oxigênio. Teoricamente, basta juntá-los em laboratório. É só juntar, teoricamente. Pode parecer simples, mas tal processo é extremamente perigoso. Misturar as moléculas de oxigênio e hidrogênio não vai adiantar. Elas vão continuar sem reagir. E você continuará com o sistema constituído por 2 substâncias não unidas quimicamente. Para juntá-las, precisamos unir as órbitas eletrônicas das moléculas, e aí eu comecei a não entender. Então eu estou lendo para você, e você talvez não vai entender também, só um ou outro químico, cientista, que porventura possa ver aqui entre nós. E para fazer isso, precisaremos gastar muita energia. Sabemos que oxigênio e hidrogênio são extremamente inflamáveis, e para unir as tais órbitas eletrônicas, precisaríamos de uma energia de ativação suficientemente alta, e a explosão geraria uma moléculazinha de água. Diz o texto aqui, uma moléculazinha de água. Uma energia gigantesca para poder unir 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, certo? Uma energia fora de controle humano. E o resultado não seria um copo d'água. O resultado seria uma única moléculazinha. Mas ainda teríamos o problema da explosão. E se quisermos fazer uma quantidade considerável de água, um gigantesco, perigoso e inimaginável processo se tornará necessário. E atualmente isto é ainda impensável. Isto é Deus, irmãos. Isto é Deus dando um banho de 10-0 nesses arrogantes cientistas que acham que sabem alguma coisa. E que no fundo não sabe nada, não consegue nem fazer uma moléculazinha de água. Eu não estou falando num rio de água, eu não estou falando num poço de água, eu não estou falando numa fonte de água, eu estou falando numa moléculazinha de água. Você está entendendo por que a Bíblia fala: adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A água, irmão, é um negócio fantástico. Deus pegou um gás que pega fogo e uniu com outro gás que pega fogo, e ele fez um negócio que
que apaga o fogo. E ele fez um líquido, irmãos, ele fez um líquido que é incolor, que é inodoro, que é transparente, que é solúvel, sabe, e que mantém características as mesmas em 3 estados, líquido, gasoso e sólido. É um negócio. Sabe o que eu li ontem rapidamente? Que a água em estado sólido, ela é capaz de boiar na água. E isso, pela lógica, ela teria que afundar, mas ela boia. Irmãos, é demais a água que Deus fez. Água, vida. Vocês viram aí as últimas notícias aí, acho que de um mês mais ou menos, que descobriram um provável lençol de água no fundo de Marte, né? Mas sei lá, ele não tem nem certeza se é, mas tem características de que talvez tivesse água no passado lá. Água, Criador das fontes das águas. Você já viu água na fonte? Se você pergunta para uma criança da cidade de onde vem a água, qual é a resposta dela? Da torneira, né? Não tem noção de onde vem a água. Mas quem já morou no sítio, na roça ou numa cidade do interior, vai entender o que eu vou falar. Fonte de água, bica d'água, olho d'água. Quem já viu um olho d'água, lembra? Olho d'água, um olho d'água. Água que flui, que sai da terra. Quem fez? Como se faz? Como Deus fabrica água? Como Deus junta hidrogênio com oxigênio? Como Deus junta? Você precisa de uma energia fantástica. Aí, eu estava lendo essa revista aqui, ó, Adventist World. Ela não é tão nova, ela é de 2015, novembro, 3 anos atrás. E aqui tem uma história que quando eu li eu falei, uai, eu acho que eu estou começando a entender. Mas também não sei não, se eu não entendi. Vou contar, não vou ler, porque dia 4 de setembro, de 2014. A 70 quilômetros de Hiroshima, no Japão, tem um colégio adventista de internato. Nesse colégio, eles têm 8 poços artesianos. 8. E em 2014, houve uma seca muito grande no Japão e os poços começaram a secar. Secar, todos se secaram. Só havia água em um único poço ainda e com um nível de água muito baixo. O período de férias lá no Japão é semelhante aos dos Estados Unidos. O início das aulas, né? Setembro, final de agosto, início de setembro, início do novo ano letivo, os alunos estavam de férias e os poços com nível, esse poço com nível muito baixo, eles estavam preocupados com o retorno dos alunos para o próximo ano letivo, com a falta d'água. E os alunos chegaram para as aulas em setembro e a seca continuava e os irmãos orando, a igreja orando para Deus ter misericórdia e o nível de água cada vez mais baixo. 4 de setembro de 2014 conta essa história aqui. 11h50 da manhã, faltando 10 minutos para o meio-dia, num dia de sol claro, havia um grupo tendo aulas de educação física no ginásio, quando de repente caiu um raio no campus, numa antena de rádio que havia atrás do ginásio de esportes. Um raio que eles têm dificuldade de descrever a potência desse raio. Para você ter uma ideia, a base de cimento daquela antena, aquilo destruiu tudo. Houve um prejuízo para a companhia de seguro de cerca de 5 milhões de dólares, porque queimou aparelhos elétricos, geladeira, ar-condicionado, computação das casas, aquecimento. Foi uma coisa assim, um negócio indescritível. O temor da direção da escola eram os alunos que estavam no ginásio tendo aula de educação física. Não estava chovendo, era um dia de sol claro. E aliás as pessoas falam por aí que raio seco, eles dizem, né?
Pessoal de roça, de cidade do interior, eles falam de raio seco, que é um raio muito mais perigoso do que o raio em dias de chuva. No início da tarde, o homem da manutenção do colégio procurou o diretor da escola e disse: tem alguma coisa errada com os nossos poços artesianos? E o diretor falou: secou? O último secou? Ele disse: não. Os 8 estão transbordando de água. Todos os poços estão transbordando de água. E o diretor falou assim: será que o aparelho que você está usando não está avariado? Você mediu direitinho? Não, eu medi várias vezes, testei várias vezes. Todos os nossos poços estão cheios d'água. Eles não falam isso aqui. Mas quando eu li isso, porque eu já tinha estudado que para unir hidrogênio e oxigênio precisa de uma carga de energia muito forte, eu pensei comigo assim: tá aí. Deus, meu povo estava orando pedindo água. Deus mandou um raio e fez o quê? E fez água. Então Deus faz água com raio, porque raio é o quê? Aí veja que eu li ontem, inclusive, porque eu fui rever esses conceitos para não, né, para falar direitinho para vocês, né? Aqui, ó, eu li ontem: as moléculas de hidrogênio e oxigênio não reagem com facilidade, diz o químico Atílio Vanin, da Universidade de São Paulo. Para disparar a reação, é preciso uma certa quantidade de energia. Agora vejam o que ele diz: como a que é fornecida por um raio. Não, mas eu descobri outra coisa que eu quero mostrar para você. Veja lá em Salmo 135. Veja que coisa mais linda, Salmo 135. Salmo 135, verso 7. Olha. Faz subir as nuvens dos confins da terra. Faz os relâmpagos para a chuva. Faz sair os ventos dos seus reservatórios. Falando de Deus, o salmista em linguagem figurada diz assim: faz os relâmpagos para a chuva. Aí você fala: não, pastor, o salmista está falando, salmo é linguagem poética, ele está fazendo uma poesia. É verdade. Então vamos para Jeremias. Jeremias não é poesia. Jeremias 10, verso 13. Embora também haja poema aqui em Jeremias. Jeremias 10, verso 13. Jeremias 10, 13. Quando ele faz soar a sua voz, há tumulto de águas no céu, e nuvens sobem da extremidade da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair os ventos. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo aqui? Deus cria o relâmpago para a chuva. Então Deus faz chuva com relâmpago? Pode até ser, eu não sei, não estudei, não sei, não posso dizer para você. Por isso que eu falei no começo que muita coisa eu não sei. Mas será que não? Ah, pastor, você está viajando na maionese. Algum cético poderia dizer. Eu falei: tudo bem, eu concordo, que talvez eu de fato esteja. Mas será que não existe? Pastor, raio são íons, elétrons, nuvens carregadas de elétrons negativos e positivos, e quando eles se aproximam existe equilíbrio de descarga. Tudo bem, mas quem criou isso? E nuvem é o quê? Água, em que forma? Em que estado? Gasoso. E será que não é a forma que Deus encontrou para retroalimentar o sistema da Terra? Água gerando água e criando água, porque hidrogênio e oxigênio estão na atmosfera. E aí, com a descarga elétrica, tem tudo o que precisa para que hidrogênio e oxigênio reajam entre si, que as moléculas reajam e se formem água. Esses dias vocês não perceberam, ano passado ou 2 anos atrás, houve uma crise hídrica aqui no estado de São Paulo, na grande cidade de São Paulo, né?
E depois de um tempo, um ano, eu estava andando no carro aí, eu vi uma reportagem do governo do estado de São Paulo, e o teor era assim: nós resolvemos o problema do abastecimento de água de São Paulo. Nós trouxemos e não sei do que, e rio não sei da onde, e não sei do que, fizemos isso, fizemos aquilo. E eu no carro falando assim: oh, coitado desse povo, não sabe o que está falando. Nenhum louvor a Deus, nenhuma gratidão a Deus, nenhuma menção ao nome de Deus. Nem para dizer assim, Deus ajudou a gente a resolver o problema. Ele jogou água lá nas nascentes do rio X, e aí teve água nesse rio, e nós canalizamos para São Paulo, para poder... Nada disso. Nós resolvemos o problema da água de São Paulo. Sem chuva, irmãos. Nós ficamos 40 dias agora sem chuva em São Paulo. Ou passou despercebido para você? 40 dias sem chuva. Certo? Nós precisamos desse sistema. E a Bíblia fala: adore, adore, tema e adore aquele que fez as fontes das águas. Irmãos, lá na minha cidade, na minha querida e saudosa São Chico, lá em Santa Catarina, São Chico para os íntimos, São Francisco para os demais, lá perto de onde eu vivia, tem uma montanha de pedra. Irmãos, é uma pedra gigantesca. É uma pedra, uma rocha gigantesca. De dentro dessa rocha, sem uma bica d'água. Olha, eu tenho 65 anos e desde que eu me entendo por gente, eu vejo aquela bica correr daquela rocha. Mas isso, eu acho que sempre existiu, desde que se formou. Corre água daquele lugar, daquela rocha, dia e noite. Dia e noite, irmão. Pensa numa água saborosa. Pensa numa água leve. Aquela água é uma coisa assim, deslumbrante. Essa semana eu passei por Águas da Prata. Parei lá naquele lugar em Águas da Prata. Eles agora mudaram ali, fizeram um negócio novo. Aquilo corre água, irmãos. Quando eu vi aquela água correndo, vai, fecha esse negócio aqui. Não precisa fechar, irmão. Se fechar, atrapalha, porque não tem lugar, a água tem que vazar, ela tem que sair, ela tem que correr. Aquilo corre. São acho que 10 torneiras de um lado, 10 de outra, correndo. Numa água leve, vem das rochas das montanhas daquela serra. Quem criou essas coisas? Como Deus cria? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: depois que eu estudei isso, eu posso ser bobo e besta, mas eu fico olhando para os dias de tempestade, aqueles raios, e eu fico pensando: ó Deus fazendo água aí, ó. Faz água, Senhor, pode fazer água, povo aí, faz água. Eu não sei se é assim que Deus faz, mas eu só sei de uma coisa: Ele é o Criador das fontes das águas. E você quer ver uma outra coisa? O que vai sair debaixo do trono de Deus na Nova Jerusalém? O que vai sair? Um rio. Que rio? Que rio? De águas vivas. Então tem rio de água morta? Tem. E eu dou um exemplo. Tietê. Rio de águas mortas, fedidas, mal cheirosas, com pouco oxigênio, né? Porque quase não há vida por causa da poluição. Rio de águas vivas, cuja fonte, a produção desta água, é debaixo do trono de Deus. E esse rio vai sair dali da Nova Jerusalém, e ele vai serpentear pela terra, porque os santos vão morar espalhados pela terra. Esse rio vai alimentar o povo de Deus. Rios de águas vivas. Rio da água da vida. Quando você estiver à toa, navegando na internet, sem destino, sem rumo, certo? Digita lá no YouTube as 10 águas mais limpas da terra.
E você vai ver algumas coisas interessantes ali. Indonésia? Não, não é Indonésia. É um outro lugar. Ontem, quando eu revi isso, eu pensei, anota aí, Jorge, para você não esquecer. Eu pensei comigo, não vou esquecer. E aí esqueci mesmo o nome do lugar. Tem um lugar aí, irmãos, que tem uma água. É o número, é a 10ª, né? Ou a primeira, eles começam falando da 10ª para a primeira. A água é tão transparente, tão assim, translúcida, que a visibilidade dela é de 80 metros. A visibilidade dessa água límpida nesse lugar. Deus é o Criador das fontes das águas. No deserto do Kalahari, na África, há uma fenda na terra. E eles foram pesquisar e foram descer. Cerca de 70 metros eles desceram de rapel. E descobriram lá embaixo água, uma caverna com água. E eles começaram a pesquisar mergulhadores especializados em mergulho de caverna. Eles mergulharam 100 metros e não encontraram o fim. É um depósito de água transparente, a coisa mais pura, puríssima, embaixo do deserto, na África. Este é o nosso Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Queridos, quem eu sou? E quando eu falo em eu quero que você pense, fale assim, quem eu sou, quem nós somos, diante de um Deus tão grande. Por que temer? Por que ter medo? Alguém que é capaz de fazer o universo, de manter o universo. Alguém que foi capaz de criar a terra, o mar. Aquele que é possível e passível e capaz de criar água e fontes de águas. Não pode cuidar de mim e de você. Não pode cuidar das nossas encrencas, das nossas preocupações. Oh, não temas, pequenino rebanho, diz o Senhor. Não temas. Por isso, a primeira mensagem angélica de um anjo forte e poderoso voando pelo meio do céu com grande voz, ele diz: tema a Deus, tema a Deus, adore a Deus, adore, e tema esse Deus e adore esse Deus, porque Ele é o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas, e de mim, e de você, e de nós, da nossa vidinha. Ele cuida de nós. Ah, como eu queria que nós tivéssemos essa consciência da grandeza do nosso Pai, do nosso Deus. Ontem eu estava falando com a minha cunhada, e ela disse assim, eu estou em Angra dos Reis, ela falou, num evento aqui, no Ministério da Mulher, vou falar hoje à noite, vou falar amanhã. Eu falei, em que hotel você está? Ela falou, eu estou no hotel X. Eu falei, uma vez eu fui aí para um evento, num hotel aí em Angra, bem na beira da praia. Ela falou, Jorge, esse hotel, eles reformaram aquele hotel, hoje ele é um hotel de luxo, é só para pessoas diferenciadas. Eu falei, então é para mim. Eu falei, né? Então é para mim, né? Se é para gente diferenciada, então é para mim. É um negócio caríssimo, ela falou, né? Aí, de repente, nós começamos a rir, né? E aí ela disse, não, Jorge, é verdade, nós somos filhos de um rei, não somos filhos de um rei. Então somos filhos, então é para nós mesmo. E a gente brincou ali, né? Quem nós somos? Quem é o nosso Deus? Ele não promete dar riquezas para nós, nem segurança nesta terra. Não promete isso.
Esse negócio de que se você aceitar Jesus e fizer a vontade dele, você vai ter tudo o que você quer, como você vê aí na televisão, propagandas. Isso é propaganda enganosa, certo? Eu estava desempregado, aí vim na igreja, fiz as 7 correntes, não sei o que, de oração, fui, enfim, bebi água benzida, não sei porquê, que veio do Jordão para papai, e aí, agora eu tenho a minha empresa, estou com um carro na garagem, tenho uma... Isso é ilusão, irmãos. Isso é propaganda falsa do diabo para enganar as pessoas. Deus não trata e não trabalha conosco assim. Deus promete para nós uma vida e uma vida eterna um dia. E aqui, Ele promete cuidar de nós. Ele promete nos proteger, nos alimentar. E a promessa de Deus para seus filhos é a sua... Completem. Não. Água. A sua água. Água. E o seu quê? Pão. Serão certos, não vão faltar. E Davi diz assim... Eu já fui moço. Eu também estou dizendo isso agora, que nem Davi. Eu já fui moço. Agora eu sou o quê? Velho, né, Zedemar? O Zedemar pode dizer isso, e outros aqui. É isso mesmo, Zedemar. Esses dias o meu filho, eu estava precisando de um negócio de computação, e eu fui falar com meu filho no telefone, ele falou, pai, você não sabe isso? Eu não sei não. Pai, você ficou velho, pai. Não sabe essas coisas tão simples. Falei, meu filho, uma questão de opção. Opção, não quis morrer jovem, então eu envelheci, estou tudo bem. Esses dias eu recebi um vídeo, sabe, assim, um vídeo não, uma mensagem num texto que falava assim, você lembra daquela época que a gente ia pegar filme numa locadora? Você lembra que se você não rebobinasse o filme, a locadora cobrava uma multa? Você lembra daquela época que tinha antena de televisão, que seu pai ficava lá na antena e você ficava dizendo, não, mais para lá, mais para cá, mais para lá, mais para cá. E que quando você sintonizava o canal X, dessintonizava o Y. Você lembra daquele tempo? E aí o texto terminava assim, então você tem mais de 50 anos. Eu falei, sou eu, estou aqui, nessa época, eu lembro desse tempo. Aí fiquei pensando, ô gente besta, né? Porque hoje em dia só mudou de figura, porque é o seguinte, você tem um celular, daqui a pouco ele está sem o quê? Sem bateria, você fica desesperado porque você está sem carregador, e você fica procurando um carregador, e quando você acha um carregador, o cabo do carregador do amigo não é compatível com o seu celular, você está ferrado, fica sem celular, certo? Então hoje em dia você está na internet e daqui a pouco você está precisando não sei o que, os teus arquivos estão tudo na nuvem, e aí você precisa dos arquivos na nuvem, e aí você está num lugar que não tem internet, e lá já foi a nuvem, não tem arquivo nenhum, porque você não tem internet, não tem nada, porque não tem... É a mesma coisa, só mudou de realidade. Esse é o ser humano, esta é a nossa vida, essas são as nossas preocupações. E eu fiquei pensando comigo assim, quer ver? Eu tenho um pacote, eu e a Márcia, familiar do Spotify, né? Eu não sei se é isso mesmo. Spotify, sei lá o quê. E tem música lá. Eu pago música e não tenho música. Porque aquela música não é minha. Porque no momento que eu cancelo a assinatura, eu perco os meus playlists todos lá, vai sumir tudo, eu não tenho acesso nenhum. Eu tenho e não tenho, eu pago para usar uma coisa que eu não tenho. Aí eu tenho lá uma pilha de discos de vinil de 40 anos, porque eu comprei esses dias uma vitrola daquela antiga de novo, eu assisto, eu escuto de novo do mesmo jeito, 40 anos depois, eu estou assistindo. Esses dias alguém falou assim, pastor, o senhor ainda tem livros? Tenho meus livros, 3 mil na minha biblioteca. Sabe que esses dias quase que eu tive uma crise? Eu quase doei os meus livros para a biblioteca. Do IAP, lá da biblioteca da FAAMA. Eu ia fazer a maior burrada da minha vida. Que a pessoa falou assim, não pastor, hoje tem o Logos. Eu falei, Logos? Eu conheço o Logos, mas eu dei uma de João Sem Braço. Falei, Logos? É um sistema. Você compra lá um pacote, você tem livros. Onde estão os livros? Aqui no computador. Onde estou vendo? Não estou vendo nada aqui. Eu falei para ele, brincando, né? Não, é tudo virtual, pastor. Bibliotecas do mundo inteiro. Eu falei, muito bem. Meus livros estão lá na minha biblioteca. O dia que eu quero, eu vou lá, pego, abro, leio, está lá. Não, mas eu trabalho com o senhor tem de ler, de pesquisar, de procurar. Aqui é rapidinho. Se você tiver internet,
Se você tiver um computador compatível, você vai conseguir. Se você não tiver, você tem livros e não os terá. Porque é só você sair do circuito de São Paulo, já era internet. Eu estive em Poços de Caldas, numa reunião da igreja lá. Pensa no desespero para você acessar a internet. É um telefone, meu pai. Ali no NASP, irmãos. Eu tinha um amigo lá no NASP essa semana, agora sexta-feira, precisava falar com ele. Ele falou, pastor, o seu sinal aqui é muito ruim. Irmãos, sinal, cadê o sinal? Aí eu brinco, né? Que tem um menino lá da associação, ele fala assim, pastor, o senhor tem que colocar seus arquivos na nuvem. Eu falei, não quero nada na nuvem. Eu brinco assim. Porque se der uma tempestade nessa nuvem, eu estou ferrado, vai tudo para as águas. Brincando com ele, né? Né? Não, eu quero os meus arquivos tudo aqui, eu tenho os meus HDs, eu faço o dia que eu quero está acessível. Não, pastor, você tem que... Então tá bom, manda para a nuvem aí, mas eu vou fazer o meu arquivo aqui também. Porque se der alguma falha na nuvem, eu tenho o meu acesso. As ilusões deste mundo, irmãos. Tudo frágil, tudo ilusório, certo? Nós já usamos celulares que pareciam um tijolo, certo? E a gente andava com aquele tijolo na mão, desfilando, e achava que era o rei da cocada preta, sabe? E a gente, é uma ilusão. Deus ri de nós, Ele acha graça dessas coisas que a gente valoriza tanto. Deus nos ajuda, Ele é o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Mas Ele quer o nosso bem-estar, Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa vida. E Ele promete para nós água e pão. Eu tenho que terminar. Sabe o que eu descobri? Que velho fala muito. Que depois de uma certa idade a gente começa a falar muito, começa a contar muita história. E é real. E eu quero terminar dizendo para você o seguinte: não temas. Confia no Senhor. E o segredo, eu estava falando com a Beth, com o Nivaldo. E quem estava mais conosco ali? O Jonas, que estava ali conosco há pouco no intervalo. De que o segredo da vida foi aquilo que Jesus falou. Basta cada dia o seu mal. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Vamos ser felizes, irmãos, vivendo o dia de hoje em Jesus. Né? E amanhã não existe, o ontem já foi. Se eu fiz, se eu não fiz, se eu deixei de fazer, se eu fui bom, se eu fui mal. Entregar nas mãos de Deus o ontem. Vamos viver o hoje, porque do hoje depende o nosso amanhã. Tema a Deus. Guarde os seus mandamentos. Adore a Deus, o Criador do céu, da terra e do mar. Antes de nós cantarmos o hino final, eu queria que você falasse com quem está perto de você, dizendo assim, o que você aprendeu desse sermão que você vai levar para o seu coração com você.